Estamos aqui para mais uma aula de ciências. E no tema da nossa aula de hoje, nós temos reino protista, algas e protozoários. Então, na aula anterior, nós podemos descobrir que o mundo ele é povoado de seres minúsculos e que exercem um enorme impacto na nossa vida. Que tipos de impactos eles causam na nossa vida? Eles vão auxiliar no equilíbrio ecológico, podem também fortalecer o nosso organismo e ainda mais, eles podem desafiar a inteligência humana quando nos provocam doenças. Então, hoje nós iremos conhecer um novo reino. Como eu já falei, o reino protista. Então, o reino protista, ele é formado por seres eucariontes, onde eles são mais complexos, porque ele tem um núcleo delimitado por um envolto nuclear. Então, vamos começar aqui. Lembrando a vocês que esse material eu posso estar disponibilizando para vocês para análise das gravuras e observação das imagens e tudo mais. Então, vamos aqui. Vamos começar falando sobre as algas. As algas, elas são seres que elas podem ser pluricelular e unicelular. Elas vão ser pluricelular quando elas atingem aproximadamente 60 centímetros e unicelular quando elas podem ser microscópicas, ou seja, observadas apenas com auxílio do microscópio. Nós temos também que elas podem viver em diversos ambientes, em água doce, em águas salgadas, e elas realizam fotossíntese. A reprodução delas geralmente é por forma binária, por divisão binária, que é uma reprodução assexuada, que eu estarei explicando a vocês mais à frente. O corpo das algas pluricelulares, elas vão possuir um conjunto de células que não formam tecidos verdadeiros, que vão ser as raízes, folhas e caules. E elas também possuem grande valor econômico. Por quê? Porque elas são utilizadas na culinária, onde vocês podem analisar, como por exemplo, sushi e alguns outros alimentos, como o iogurte também, são utilizados alguns tipos de algas na composição. Dentre eles, as algas elas vão estar divididas em 6 grupos. 6 grupos são 3 grupos são unicelular e 3 grupos são pluricelular. Então, vamos começar falando das unicelulares. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui são as euglenófitas, que elas são microalgas aquáticas de comportamento mixotróficos. Tia, o que é isso? É que elas tanto podem ser autótrofas, e o que é autótrofas? Que produzem seu próprio alimento, ou heterótrofas, que se alimentam de substâncias produzidas por outros seres. Elas possuem flagelo, e o que são esses flagelos? Flagelo é o que vai contribuir para a locomoção dessas algas. Realizam fotossíntese, mas na ausência de luz, podem ingerir alimentos de outro meio, como por exemplo, o fato de elas serem autótrofas e heterótrofas. Possuem estrutura fotorreceptoras e a reprodução assexuada também é por divisão binária. Partindo para essa daqui, as euglenófitas. Então vamos falar também sobre as bacilariófitas. Esse grupo, as algas são microscópicas e diatomáceas. Por que diatomáceas? Elas vão ser organismos aquáticos e imóveis, onde elas vão ficar localizadas em apenas um local, elas não vão ter aquela movimentação. Elas realizam fotossíntese, vão possuir uma coloração dourada, que possui carotenoides, que vai dar essa coloração dourada a elas. Elas vão formar as terras diatomáceas, que vão ser usadas como polidores de metais e também na pasta de dente. Mais uma importância econômica para esse tipo de alga. A sua reprodução é de forma assexuada também, por divisão binária. Ou também pode ser sexuada com produção de gametas.
Mais à frente, eu vou estar explicando como é esses dois tipos de reprodução. Então, vamos aqui. Nas dinoflagelados, quais são as características delas? Elas vão possuir dois flagelos que vão contribuir para a locomoção. O que é a locomoção? É a movimentação delas. Elas podem ter coloração avermelhada, amarelo esverdeada ou amarelo parda. Essas três colorações. Reproduzem-se por divisão binária também e podem causar o fenômeno maré vermelha, caso se reproduzam excessivamente. Tia, o que causa essa reprodução excessivamente? Muitas vezes elas podem acontecer, como por exemplo, em condições normais, essas dinoflageladas elas vão ficar no fundo do mar. Como elas são móveis, né? Como elas podem se locomover, elas vão ficar no fundo do mar. Só que em condições, quando ocorrem algumas alterações, elas vão subir e ficar na superfície. Quando elas ficam na superfície, ocasionada por alterações no ambiente, como por exemplo, o lixo jogado em local errado, e alguns tipos de contaminação na água, elas sobem para a superfície, onde elas vão comprometer todo o equilíbrio de um ecossistema. Por quê? Porque elas podem liberar altas concentrações de toxinas e causar morte de alguns animais. Como, por exemplo, também pode ser chamado, vocês podem encontrar nos livros o nome floração, bloom, que vai causar o crescimento de algas por conta do acúmulo de muitos alimentos que elas vão encontrar na superfície, então elas vão subir até a superfície. Aqui nós temos também os 3 exemplos de algas pluricelulares, onde nós temos as algas verdes ou clorofícias. Por que algas verdes? Porque elas têm a presença da clorofila A e clorofila B, que dá essa coloração verde a elas. Algumas são unicelulares móveis. Quando elas forem móveis é porque elas têm um flagelo que ajuda na locomoção, mas elas também podem ser imóveis. Elas podem formar colônias ou viver em ar livre, viver livre. Podem ser pluricelulares, apresentando diversos tamanhos. Podem viver em diversos ambientes, como em ambientes aquáticos, terrestres ou até mesmo em ambientes úmidos, como por exemplo em tronco de árvores. Quando elas vivem em tronco de árvores, elas podem formar os links em associação com os fungos. É outra característica das algas verdes. As algas pardas ou feofícias, a maioria são marinhas e pluricelulares. Elas vão ter uma substância que vai dar essa pigmentação marrom, que é chamada de fucosantina, que vai dar a coloração marrom a elas. E elas possuem uma parede celular com celulose e alginados que são usados na produção de sorvetes. Tá vendo a importância econômica mais uma vez estando presente? E seu corpo podem apresentar rizóides, cauloides e filóides ou lâminas. Essas são características para identificar raiz, caule e folhas, só que é a nomenclatura que elas recebem, só que não são raízes, caules e folhas verdadeiros. E por último, aqui nessa classificação, nós temos as algas vermelhas ou rodofícias, que elas são abundantemente nos mares, água doce e também troncos de árvores. Os pigmentos ficoeritrina é o que vão ser responsáveis pela coloração vermelha. São pluricelulares, marinhas e possuem diversos tamanhos, entre microscópicas e até 3 metros. Possuem também algumas características comestíveis. Algumas espécies são utilizadas na fabricação de alimentos, como por exemplo, nós temos aqui o sushi. Bom, então como eu falei inicialmente, eu iria apresentar para vocês os tipos de reprodução que acontece com as algas e que também vai nos ajudar na compreensão quando eu for apresentar os protozoários. Então vamos iniciar aqui.
A reprodução das algas, quando nós falamos de reprodução assexuada, ela pode ser por divisão binária, que vai acontecer nos seres unicelulares, ou por fragmentação do talo, que vai acontecer nos seres multicelulares. Então, vamos analisar aqui. Na primeira gravura que nós temos aqui, que vocês vão ter acesso a esse material, nós temos aqui a divisão binária, que, como, por exemplo, ela pode ser realizada no tipo de euglena, ou nas diatomácea e dinoflagelados. Então, como é que acontece? A célula-mãe, ela vai se dividir e vai gerar descendentes idênticos à célula-mãe. Vai ser igual. A célula vai se dividir, gerar descendentes iguais a ela mesma. Então, nós temos aqui também a zoosporia, que no caso vai ser a fragmentação por talo. Como é que ela acontece? Ela vai acontecer onde vai haver a liberação de uma célula que vai ser dotada de um flagelo, e essa célula ela vai receber o nome de zoósporo. Esse zoósporo ele vai se deslocar para um lugar favorável, e quando ela encontrar esse lugar, ela vai se fixar e originar novas algas. Esse é o tipo de zoosporia. E vai acontecer em pluricelulares aquáticas. E aqui nós temos a reprodução das algas, onde vai ocorrer a alternância de gerações, onde há indivíduos diploides e haploides e reprodução sexuada e assexuada. Pronto. Partindo então para os protozoários, nós vamos ver que eles são seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Habitam diversos ambientes, dentre água doce, água salgada e terra úmida. Vida livre ou associação com outros seres vivos é uma característica também que os protozoários podem realizar. Podem formar cistos para resistir a adversidades ambientais, onde esses cistos podem estar encontrados também em fezes de hospedeiros. O que é hospedeiros? É o organismo onde o parasita vai estar localizado. E são divididos em dois grupos. Esses dois grupos vão estar caracterizados de acordo com características de locomoção. Então, no primeiro grupo aqui, nós temos os protozoários com pseudópodes, onde eles vão reagir a estímulos do meio pela emissão de pseudópodes, onde são projeções citoplasmáticas utilizadas para locomoção e alimentação. A alimentação vai ser por fagocitose e exocitose, e a reprodução é assexuária e também binária, como eu expliquei anteriormente. E ele vai ser um parasita que ele pode parasitar o intestino humano e vai causar um tipo de doença que é a amebíase. Aqui nós temos também os protozoários com flagelos. E o que são flagelos que eu expliquei? É uma característica que vai ajudar a locomoção. Então, nós temos aqui que eles vão possuir flagelos para locomoção e captura também de alimentos. A maioria são aquáticas e de vida livre. Alguns são parasitas e podem também causar doenças, e outros vivem em associação mutualística. A reprodução também é por divisão binária e serve de locomoção para protozoários causadores de doenças, ou seja, ele vai contribuir para a locomoção desses protozoários, que podem ser a doença de Chagas e o calazar. E por último, nessa classificação, nós temos os protozoários ciliados, onde a presença de número de cílios vai ser onde ele compõe uma estrutura menor que o flagelo. Ele tem uma grande quantidade de cílios. A reprodução é assexuada por bipartição e a reprodução também pode ser sexuada por conjugação.
onde ela vai atacar também o intestino grosso e provocar alterações, como por exemplo, nós temos um tipo de alteração, é a diarreia. Então, os protozoários, partindo para a reprodução, nós temos a reprodução sexuada e a assexuada. Na assexuada, nós temos por bipartição, como por exemplo o paramécio, que é o que eu expliquei aqui. Na sexuada, nós temos a conjugação, que vai ser a troca ou a transferência de material genético. Então, é mais um tipo de característica delas. Como eu falei inicialmente, esses tipos de parásitos de reino, onde tem algas e protozoários, podem causar doenças para nossas vidas. Dentre elas, nós podemos destacar a amebíase, doença de Chagas, calazar, e temos dentre outras também, como por exemplo a malária. Então, essas doenças elas são causadas por protozoários, tanto de vida livre, como alguns que podem viver de forma parasitária. Então, para realização da atividade de casa, o que é que eu quero que vocês realizem? O exercício da página 131, 137, 139 e 140, e vocês vão realizar cartazes informativos referente a doenças causadas por protozoários. Como, tia, que eu vou realizar? Vocês podem realizar tanto no próprio caderno de vocês, como podem utilizar folhas de ofício como material para a realização desses cartazes. Nesses cartazes, vocês podem destacar como as doenças acontecem, os sintomas, como se prevenir, o tipo de transmissão, como é realizado, como é que acontece, ou seja, vocês vão destacar informações sobre cada tipo de doença. Então, meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entrem em contato comigo que eu estarei à total disposição de vocês. Beijão no coração de cada um e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, meus amores.